Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje, nesse episódio, nós estamos trazendo o corretor que faz a diferença no mercado imobiliário de Santa Catarina. E nada melhor do que a gente trazer o nosso amigo Bianchi, lá de Navegantes. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela citação honrosa aí, né? Eu considero que estou à frente de alguém que já é espelho para mim, né? E quando a gente é considerado assim por um par da profissão, a gente fica muito mais feliz. Muito obrigado mesmo, meu amigo, pelo convite e por estar aqui hoje. Como é que foi essa vinda para corretagem, né? A gente estava conversando aqui no bastidor, fez faculdade de publicidade, né? O que te trouxe aí para o mercado? Há uns 7 anos, 8 anos atrás, eu comecei a ver que eu sempre vendia para os outros, né? Era gerente de comercial de uma empresa, gerente comercial de outra, vendedor de outra. E eu via que eu precisava de autonomia, precisava escalonar melhor as minhas receitas, porque quando você trabalha dentro de um CLT, tu tens um teto que tu atinge, geralmente é a meta, geralmente a empresa te dá um fluxo de vendas quando você está passando, diminui a tua carteira, diminui a tua região. Então eu via, eu vou continuar estagnado o resto da minha vida nessa receita, né? E muitas das vezes, a maioria das empresas que eu trabalhei não tinham um propósito forte, né? Era vender, para bater a meta, para ganhar o dinheiro. Já a corretagem me proporcionou algo diferente. Eu vi que eu poderia realmente ter receitas mais interessantes, mas também tinha um propósito, né? De eu poder ajudar uma pessoa a realizar o sonho dela. Nem sempre o sonho dela é comprar um imóvel, às vezes o sonho dela é vender um imóvel, eu bato muito nisso. As pessoas pensam só que, realizei o seu sonho, coloque o seu imóvel, compre comigo. Mas não, às vezes o sonho dela é conseguir vender aquele imóvel, é um inventário da família. Então, quando a gente consegue compreender o intuito daquele negócio acontecer e ele passa a ser teu propósito, a realização profissional deixa de ser só o dinheiro. E isso a corretagem me trouxe. Eu consegui enxergar isso e, graças a Deus, tenho conseguido prosperar e fazer as pessoas em minha volta também prosperarem, que eu acho que este daí também é um propósito que eu trabalho. Então, basicamente foi isso. Saí da área comercial, que eu estava 20 anos trabalhando, para um terceiro, para um CLT, para uma indústria, para uma empresa, trabalhar para mim, ter a minha autonomia e conseguir escalonar a minha renda com um propósito. Acho que esse é o principal mote de eu Eu mudar. falo para o pessoal que, para mim, a corretagem ela é o troféu da área comercial. Quer dizer, é bem isso que você falou, né? A gente que nasce com esse espírito comercial, né? O cara trabalha num local, trabalha num outro, porra, mas a margem ainda é pequena perto quando você olha a corretagem. Quando você olha a corretagem, você fala, poxa, agora aqui realmente eu vou conseguir escalar aquilo que eu gosto de produzir, né? Que é vender, né? Então você vende e você consegue ter um escalonamento. É fácil? Não, não é fácil. Eu falo que tem muita gente que é comercial e já foi para corretagem e não aguentou e voltou. Por quê? Porque realmente o cara que está na corretagem, ele é um comercial diferenciado, né? Porque é uma conjuntura de técnicas de conhecimento que você tem que ter para você chegar na excelência de vender um imóvel, né? Porque a gente não está falando de uma venda de 5 mil reais, uma venda de 10 mil, de 5 mil, né? Nós estamos falando venda hoje no mínimo de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1,5 milhão, E né? assim por diante. Então, assim por diante. Então, assim, é um cara diferenciado comercial que vai, mas com certeza é um grande prêmio para aquele que consegue chegar. A gente dou alguns treinamentos, palestras, consultorias, né? Até tu já foi em algumas palestras aí que eu participei junto contigo. E o que a gente muito trabalha para os corretores que querem iniciar é o planejamento de vida para ele iniciar na carreira. Essa transição de carreira, ela é custosa, né? Não existe a varinha mágica, vou ser corretor, agora sou corretor, né? Fiz o meu, cresci, sou corretor. Vai começar a trabalhar, não se planejou, porque claro, tem a pessoa que tem aquela estrela, né? Começou no primeiro mês, pum, bateu uma venda, ganhou 15, 20 mil de comissão, ganhava 4 no emprego dele anterior, já tô grandão 5 meses para frente. Mas o mercado sabe melhor que eu que não é assim. Às vezes a pessoa leva 3, 4, 5, em média, 6 meses para fazer a primeira venda. Eu digo que a pessoa iniciou sem dinheiro, ficou 6 meses sem vender, saiu mais pobre ainda. Não se planeja para isso, né? Então é importante. Eu, graças a Deus, quando eu comecei, eu tinha uma certa receita. O meu filho era recém-nascido, só que eu tinha minha esposa do lado, que tinha um emprego, CLT, com uma certa garantia de renda para a gente se manter. Só que chegou nos últimos 20 dias lá, dos 6 meses que eu me propus a ser corretor e aprender e investir,
Faltava 20 dias para dar esses 6 meses, eu olhei para a mulher e falei assim, amor, se eu não vender agora, nesses próximos 20 dias, eu vou voltar para o CLT, arranjar um emprego, porque eu não tinha vendido nada, estava concluindo meu estágio, começando a trabalhar. E aí, graças a Deus, consegui fazer a primeira venda, que entrou uma renda e a gente conseguiu se manter. Mas esse planejamento financeiro, assim, é imprescindível. E a gente não vê isso acontecer, né? E eu falo que não só no começo, né, Bianchi, como depois também, né? Porque às vezes você entra no embalo de começar a fazer um monte de venda, você começa a entender que aquilo é sua renda mensal e na corretagem não existe renda mensal. Não tem. Existe proposta assinada. Eu assino uma proposta, recebo dinheiro na conta, a minha preocupação daqui para frente é o seguinte, quanto tempo eu consigo viver com esse dinheiro e a minha próxima venda, né? Não dá, não, todo mês eu vou ficar fazendo vendinha, eu vou ter 15 mil, 20 mil, 30 mil, não existe essa recorrência certeira, né? Uhum. Óbvio, a gente consegue virar, a gente consegue fazer, mas se o cara não tiver um caixa de pensar assim, pô, pode acontecer de... vamos pegar a história, a gente tá falando de financiamento, né? Pô, daí o financiamento não sai daquele mês, pô, vai enrolar para outro mês, ferrou. Então você tem, se o seu custo é 10 mil, você tem que ter pelo menos um caixinha aí de 10 mil para uns 2, 3 meses. Se der algum problema, o seu custo está mantido. E a gente se engana, né? Eu sou exemplo disso, tá? Eu sou de Navegantes, né? Teve um lançamento de uma consultora em Navegantes lá, um prédio lá. Em 45 dias eu vendi 12 apartamentos. Caramba. Cara, era dinheiro entrando, a comissão vindo, que eu não sabia nem... da onde? Eu trabalhava numa imobiliária, gerente da imobiliária financeira lá, administrativa, que falava, Bianchi, hoje vai cair tanto, hoje vai cair tanto. E aí, o que eu fiz? Comprei uma Mercedes. Eu morando num apartamento, praticamente minha casa, minha vida, recém me mudado para um outro que era 4 vezes mais caro, então tinha trocado de apartamento, aumentado o meu custo fixo, fui lá, peguei, já que entrou esse dinheirão todo aí, pau, uma Mercedes. Mantém depois, meu amigo, né? Eu não fiz 12 vendas em 45 dias, a cada 45 dias eu fiz daquela vez. E aí o carro começou a apresentar problema, e já não fechou uma venda ou outra. Opa, peraí, vamos dar um passinho pro lado e entender que o negócio não é assim, né? E a gente se ilude muito fácil, né, com esse dinheiro, como tu falou ali. Ter o caixinha aí para frente é o sonho de todo mundo. Assim como tem corretores que eu conheço que fazem uma venda grande, tipo, trabalham em Balneário Camboriú, faz uma venda de apartamento de 15, 20 milhões, recebe a comissão, some 6 meses. Entrou 150 mil, 200 mil... Vai viajar para o Caribe, né? Vai e volta pobre de lá. Agora o dinheiro está acabando, vou voltar a vender para tentar achar outro. Eu digo assim, tenho minha imobiliária em Navegantes hoje, eu trabalho todo dia, de segunda a sexta. Eu chego às 8, saio às 18. Chego às 8, saio às 18. Mas eu quero ser corretor para ter autonomia, para ter liberdade. Beleza, você pode ter. Mas o teu resultado é diretamente proporcional ao teu esforço. Não vai chegar ninguém e acontecer uma venda por sorte, que apareceu o cliente do nada. Cara, você tem que criar a tua oportunidade. E ainda assim, não é fácil. E eu fico vendo muita gente, eu vou trabalhar meio período, eu vou num dia, talvez no outro não vou trabalhar, vai num ritmo banho-maria, e depois, né? Eu trabalho, em média, 12 horas por dia. Em média. Às vezes é mais, às vezes dá 14 horas por dia. Eu sempre falo, eu pego o exemplo de grandes empresários. Você pega os grandes empresários, você vai olhar o currículo do cara, assim, é 12, 14, 15 horas por dia. Não tem milagre, né? Não tem. O dinheiro, ele vem recompensado pelo seu esforço, né? Então, e é network, é contato, que eu tenho certeza que você também faz isso, né? De repente, final de semana, você vai num evento que, teoricamente, não é que você queria ir, mas você vai porque você sabe que o network é importante, né? E a corretagem é muito network, né, Bianchi? É muita rede de relacionamento, né? A minha esposa Miriam endoida, né? Porque ela fala assim, nós somos obrigados a ir lá. Fala, amor, eu não sou obrigado a nada nessa vida, mas eu preciso plantar, né? O plantio é opcional, a colheita é certeira. Se eu não planto, eu não colho. Então eu preciso estar sendo visto, estar sendo lembrado, né? Eu até falo, eu já cheguei a fazer 3 academias do mesmo tempo, só não fiz a 4ª porque acabou o tijolo, né? Porque se precisar construir, eu vou construir também, né? Então a gente precisa estar sendo visto, estar sendo lembrado e sair da bolha, né? Isso é muito importante. Eu tô só naquele grupo de amigos, só naquele grupo de clientes, tô só naquele local sendo visto no mesmo local. Muda, cara.
vai mudar a tua academia, vai mudar o clube que tu participa, vai num jantar de negócios. Agora tem vários grupos de negócios interessantes que estão crescendo, BNI, etc. Vai participar, mesmo que você fique por um curto período. Fica 6 meses, depois você sai, pelo menos você gerou conhecimento. Tem pessoas que te conhecem lá agora. Só que as pessoas não estão dispostas a investir na carteira de clientes, expandir o network. Elas querem o tal do lead. A imobiliária é boa enquanto tá dando lead. Cara, o lead, ele é a ponta do iceberg lá. É o plus, né? Digamos, ele é quando você sofre uma venda. Né? Eu sofri uma venda, a pessoa tinha interesse, eu tinha um imóvel, vendi. Opa, dei sorte. Mas criar a oportunidade de negociar é só com network, é só com investimento de tempo. Né? O cara acha que está na imobiliária lá, indo bem, sai, abre a imobiliária dele para trabalhar menos. Não, cara. Aí tu tem que investir, porque tu vai trabalhar a tua imagem e a imagem dos teus corretores. Eu estar aqui hoje é desenvolver network, é desenvolver identidade, desenvolver minha imagem para também poder entregar isso para os corretores que trabalham lá comigo. Só que eles precisam conseguir oportunizar as coisas deles também. Né? A gente acaba vendo a pessoa trabalhar conosco algumas vezes e ela quer só se encostar ali. Né? Se der certo, se cair uma vendinha, tá bom. Senão a culpa não foi minha. Né? Eu vejo muito isso, acho que tu também, né? Deve ouvir muito isso, né? Esse negócio de network, eu, assim, bem antes da corretagem, eu sempre tive essa preocupação, né? Eu entendo que quem tem network tem porta aberta, né? Eu brinco que a gente vai ganhando chave, né? Conforme você vai conhecendo pessoas, você ganha chave das portas para você poder entrar nos locais e a diferença de como você vai fazer a venda, né? Quando você cria relacionamento com a pessoa, você consegue melhorar muito mais o resultado da sua venda. Né? Eu trabalho com área, né? Então, cara, normalmente quando eu vou começar a relacionamento de área, cara, a conversa não é curta, a conversa é longa, a gente conversa, eu tento entender a necessidade do cliente, o que eu posso melhorar, ajudar ele no processo, o que dá, o que não dá. E hoje eu vejo que as pessoas, a história que você fala, o lead, não, cara, mas assim, ó, o lead, ele é o começo de um processo. Porque eu sempre falo, você não tem que ligar para a pessoa querendo vender. Você tem que ligar para a pessoa para ajudar a achar uma solução para ela. Seja você pegando o imóvel dela para vender, que daí você vai estar realizando o sonho dela, de pôr um capital para ela, ou sendo procurando um imóvel para ela. Então, entenda, escute o cliente. Né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. O corretor, por muito tempo, a gente foi, acho que, doutrinado a falar bastante. E eu falo que eu tive bons professores na corretagem, que começaram a falar, não, Gabriel, deixa o cliente falar, escute ele. Porque ele vai te dar a resposta daquilo que você procura. Né? Saber o que ele quer, o que ele não quer. E é o caminho que a gente está vendo hoje. Né? A gente está vendo o pessoal, às vezes, aparecendo muito, falando muito e não dando espaço para o cliente escutar a demanda do cliente. Né? É o tal do curso de oratória, mas não tem o curso de ouvitória, né? Ouvir nada, né? Exato. E querer empurrar produto, né? Às vezes não é aquele produto que cabe pro cara. E tá tudo certo. Né? Por isso que eu tenho uma visão diferenciada sobre corretor de construtora. Porque ele fica refém, né? Fecha o nicho. Fecha o nicho, porque ele só tem aquele produto para vender. É diferente quando o cara não é corretor de construtora, né? Ele vai buscar onde que é o melhor para o cliente, busca tal produto, né? Não fica específico naquele produto preso, né? Quando eu saí da imobiliária que eu atuei por quase 5 anos, quando eu informei para o mercado que eu estava saindo, que daí eu estava já com a pretensão de abrir minha imobiliária, me chamaram um ou outro consultor para conversar, para ser gerente comercial deles. Falei, cara, não vai dar porque senão eu vou bater de novo. Naquele teto que eu tinha de limitação, de receita, de atendimento, de tudo, né? E não me fez sentido. E sobre o que tu falou ali, bem interessante do network, né? De você expandir. Às vezes um corretor meu fala assim, o Jean lá perguntou, Bianchi, tu tem um contato de um corretor lá para Chapecó? Tenho. Ah, tem um contato, porque a gente está no conselho hoje, faz as palestras, né? Vai em eventos. Daí eu falo, sabe aquele jantar que eu fui, que tu não quis ir? Lá eu conheci esse cara. Foi meu investimento. Me custou estar com esse contato aqui hoje para eu te passar. Né? E não foi um custo só monetário, um custo de tempo, de desprendimento, de você estar lá. Nosso trabalho, por exemplo, dentro do Cresci é sempre voluntário, mas a gente conhece pessoas para isso. Né? Então, quando a gente pensa, poxa, tem um dono de uma área lá, não sei de onde. Cara, um dia eu tive que ir num evento para conhecer ele, para me aproximar.
Isso é investimento. Então, eu sou obrigado a ir lá? Sou obrigado a movimentar? Não sou, né? Mas as coisas podem acontecer melhor quando a gente é visto, né? E a gente, como tu falou ali, tu tá te limitando, ficando dentro dessa bolha, é o que eu mais vejo. Hoje, por exemplo, Navegantes, nós estamos chegando a praticamente um corretor para cada 90 e poucos habitantes. Tem mais corretor do que farmacêutico. O pessoal compra mais imóvel do que cuida da saúde, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso também tem que ver como é que está qualificando isso, né? Se eu estou numa zona de conforto, estou na região medíocre, região mediana, eu vou sair batendo cabeça com os outros corretores. Agora, quando tu expande o teu network, expande o teu conhecimento, expande a tua região de atuação, tu começa a se destacar, a se diferenciar para ser procurado também, e não só quando a pessoa vai comprar o imóvel, eu tenho o imóvel para oferecer para ela. Ela tem que te procurar quando ela está com a intenção de comprar e nem sabe o que quer. Porque você é referência para ela, você é identidade para ela, né? Até a nossa missão da imobiliária nossa é essa, ajudar as pessoas a tomar a melhor decisão. Porque nem sempre é vender e nem sempre é comprar. Tem cliente que fala, Bianchi, quero vender minha casa assim, assim, assim. Cara, se eu fosse você, eu não venderia. Porque não é o momento, porque o teu preço não tá ok, porque dá para depois mais para frente fazer um negócio melhor. E as pessoas não, elas querem só, a maioria dos corretores não, querem fazer a venda ali no momento, ou quer puxar o preço do dono do imóvel lá para baixo para tentar girar. Pô, realmente eu estou fazendo um bom negócio para esse meu cliente? Amanhã o vizinho vai falar, pô, como é que tu vendeu por 500 mil se a tua casa valia 700? Ah, o corretor que me disse. Porque ele está só preocupado com o negócio e com a comissão, né? Não tem esse propósito que a gente falou tanto ali desde o início, né? É se preocupar com o cliente, né? Eu já aconteceu de eu sair de mesa de reunião, onde o corretor quase quis me matar, porque eu entendi que não ia ser um bom negócio para as partes, né? O cara não ia conseguir, principalmente permuta, né? Eu falo muito sobre isso, né? O cara ia fazer permuta, cara, eu entendia que o cara não tinha fôlego para montar aquela permuta que ele estava prometendo. Então, eu não vou empurrar, eu vou receber comissão, vou, mas, cara, não vai ser sadio para o meu cliente, pro meu outro cliente, né? Então, você entender o que realmente é bom. É um bom negócio? Vamos fazer. Eu sempre falo para as pessoas, o negócio tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom só para mim, só para você ou só para o outro. Tem que ser bom para todo mundo. Quando todo mundo sai da mesa satisfeito, cara, o negócio flui de uma forma tranquila, né? Tranquilo. Então, e você ser referência faz toda a diferença, né? Hoje a gente tem uma disputa muito grande com a internet, né? Então, é muito fácil o cliente chegar na internet e buscar um imóvel. Agora, se a gente referência naquele local, então exemplo, poxa, quando eu penso em Navegantes, eu penso no Bianchi, certo? Então, se eu estou buscando uma oportunidade em Navegantes, eu vou procurar quem? É o Bianchi. Então, hoje eu estou vendo um movimento de os corretores começar a ser referência nas suas cidades, e não mais em produto. Antigamente a pessoa era referência em produto, né? Exato. Hoje os corretores estão se tornando referência na sua cidade. Então, pense em Balneário Camboriú, né? Lá nosso amigo Laurice lá. Quer dizer, a gente vai começando a conectar as pessoas que são referências no local, que a gente sabe que vão conseguir entregar. Não só eu como corretor parceiro, mas eu como cliente. Né? Eu vou querer investir Chapecó, lá, que a gente estava falando, nosso amigo Balzan. Cara, eu vou falar com o Balzan. Eu quero comprar lá o que tem de bom, o que não tem, aonde que o mercado pontua, onde que não pontua. Eu vejo isso acontecendo comigo, né? Eu trabalho aqui na região de Joinville, Garuva, atuo também lá em Itapuá. E daí as pessoas me procuram. Gabriel, eu vi que você trabalha, o que você tem melhor para indicar lá, o que você tem, o que você não tem. E aí eu vou mostrando os caminhos. Esse é o caminho, esse é o caminho. É que as pessoas têm preguiça, cara. Por exemplo, agora aqui, provavelmente, não, com certeza, eu tenho seguidores no meu perfil, Bianchi.imóveis, que não são seguidores do Gabriel Carrara. Cara, vai lá e segue o homem. Viu no podcast aqui, acessou, vai, acessa, segue. Carrara, agora eu sou aqui de tal região, tô te seguindo, vamos se conectar. Eu trabalho em São Francisco do Sul. Vamos precisar, tô aqui, tuas ordens. Se apresenta, se coloca à disposição, gera essa proximidade. Pessoas que seguem você, me sigam lá, vamos conversar, porque a gente nunca sabe quando pode precisar. Eu costumo falar que nenhum contato é descartável.
Ele pode não ser necessário no momento, mas lá na frente não se sabe. Você sabe que eu trouxe gente aqui no podcast que eu não conhecia pessoalmente. Era a pessoa que eu seguia, porra, vi conexão, que o assunto era legal e trouxe a pessoa para cá. Então, olha só como é que é importante esse negócio da gente acompanhar e entender tendências de outro local. É aquilo que a gente estava falando lá no início, sair da bolha, né? Exato. Você sai fora da sua bolha e você começa a olhar o mercado como um todo, né? O que está acontecendo lá em Mato Grosso que eu posso aplicar aqui? Como é que eu vou saber? Cara, eu tenho que acompanhar um cara que é de lá. Vamos entender como é que o cara está fazendo, o que o cara está fazendo de diferente para conseguir ter um resultado, né? E Mato Grosso impacta no mercado aqui do litoral. As pessoas não sabem, mas impacta diretamente. Mas se tu for ver o agro é o maior negócio do Brasil, né? Se o agro começa a degringolar, por exemplo, vai tudo por água abaixo. O segundo é o ramo imobiliário, né? Até a bancada dos deputados é assim, né? A maior bancada é do agro e a segunda é do mercado imobiliário. Do mercado imobiliário. Então, fazer esse estudo, por exemplo, eu tenho meu TikTok, não faço dancinhas no TikTok. Parei, na verdade, tá? Não dava certo, não ia dar renda, não né? Ia dar renda. Não foi que nem uma prefeita lá do Pará que a gente teve agora, dançando de biquíni. Não, se eu fizesse isso daí mesmo, eu ia bloquear o meu perfil. Lá no TikTok eu converso com corretores. Eu dou treinamento, ensino lá, passo o meu dia a dia da corretagem para eles. Cara, se tem uma coisa que eu já botei dinheiro na minha vida foi no tal do Instagram, né? O lead, impulsionamento, tráfego pago, meses aí de botar mais do que uma moto, um carro em rede social. Cara, lá eu não tenho nem 5 mil seguidores, mas são bem qualificados. No TikTok, conversando com o corretor, 16 mil pessoas. E 70%, 80% é corretor. O que esses corretores estão fazendo? Estão estudando, estão se aprimorando, comentam, conversam com a gente, procuram, né, se abastecer. Já o corretor normal hoje não está fazendo isso, cara. Ele está lá, quer ver... Pô, o Trump hoje brigou com o Elon Musk. O que isso vai afetar aqui? Vai. E a pessoa não sabe, se tu não sabe por quê, vai estudar, porque precisa. Nunca sabe quando tu vai sentar com um investidor que vai começar a conversa dele falando lá do índice Nasdaq. E aí tu vai chegar... Como é que tu vai vender algo pro cara? Essa semana, segunda-feira, eu tive uma call com um cliente de fora que ele veio falar, cara, minhas receitas estão vindo assim, minha rentabilidade está vindo assado, por que eu tenho que investir em imóveis em Navegantes? E agora? Agora tu tens que ter embasamento para fazer isso, né? Conversamos essa semana com uma guria, uma cliente, acho que é da China, olho puxado lá, o inglês, para tu entender o inglês de um oriental, meu amigo, nós choramos em alemão, como diz outro, né? Foi dureza, mas eu tinha que conseguir argumentar, daí, pô, tu não tem nem um segundo idioma, cara, tem curso de graça, o ChatGPT te ensina inglês se tu quiser, e tu não faz por quê? Às vezes, é porque o dia é corrido. Mas nada que é corrido. Chega na imobiliária às 8, vai sentar, tomar um café, fica até às 9, já perdeu uma hora que podia ter estudado. Depois vai olhar os sites que costuma ver de notícia, ver a história da novela, ver não sei o quê, e não investe. Pô, padroniza o teu dia, meu. Um dia, meia hora num dia eu vou fazer estudo de um idioma, depois vou estudar o mercado financeiro, estudar a bolsa de valores. As pessoas não costumam fazer. Aí parece que, pra mim, é básico estar fazendo isso. Pô, eu preciso, é a minha profissão, eu lido com dinheiro, eu não lido só com imóvel, né? Tu lida com grandes áreas, eu vendi algumas áreas, talvez não tão grandes quanto as que tu vende, mas vendi algumas áreas que, para tu comprovar lá no final, a gente foi lá no mercado financeiro, um fundo imobiliário que ia aportar, tinha que abrir capital ali, a empresa que estava comprando. Se tu não consegue gerir isso, a tua venda vai cair, e por culpa tua. Porque a pessoa que está investindo 5, 10, 20, 50, 60 milhões contigo, ela tem que ter segurança que, opa, esse cara, ele realmente é quente no que ele está falando. Aí eu vou chamar alguém para me ajudar. Por quanto tu vai chamar alguém para ajudar? Essa pessoa até vai te ajudar. No caso, às vezes o meu corretor me pede. Só que já perdesse um pouco da autoridade do negócio. Tivesse que terceirizar isso. A pessoa vai começar, em vez de olhar para ti, já vai começar a olhar mais para o parceiro que veio te ajudar, ou para o dono da imobiliária, enfim. Né? O conteúdo tá aí. Só que tem que se aguçar para estudar, para aprender, né? A gente faz palestra do Cresci. Cara, as palestras são de graça. De graça. E a gente tem que implorar, às vezes, para os corretores irem.
Caramba, o conteúdo, alguém se dispôs a se deslocar, tu já deu treinamento também, sabe disso, a ficar horas para desenvolver um conteúdo, pegar o suprassumo do que eu aprendi na minha vida para colocar numa apresentação para te entregar de graça, e a pessoa não vai. Depois diz, o mercado tá ruim. Cara, vai tá ruim para você. Se quem tá estudando, tá trabalhando, tá dando treinamento, tá fazendo isso, ainda passa um cortado no mercado, imagina quem tá inerte, né? Quantas palestras a gente já fez aí, já foi que tu sabe que, meu, foi puxado. Teve palestra que a gente foi, teve 5 pessoas. 5. E 2 eram parentes um do outro, que um foi dar carona para um. Caramba, e o conteúdo dessa palestra, no mesma semana, teve evento para 600 pessoas em outra cidade. Pago. Aí lá pagou. Né? Igual, já vi aquele violinista? Ia fazer um show em Londres. E fez um metrô lá. Fez no metrô, ninguém ia assistir. Um outro dia à noite tava pagando pra ver o cara. Né? Às vezes é beber água pura direto da fonte e não vai. Né? Mas beleza, cada um tem o resultado que merece. Pô, se tu tá lá, eu falo isso às vezes na palestra, meio doido, que a gente fala muito a conversa direta, né? Não tem rodeio. Pô, se tua vida tá lascada, se teu negócio tá ruim, se nada tá dando certo na tua vida, tu tá certo. Se tu acredita nisso, não sou eu que vou fazer mudar. Né? Agora, se tu acredita que não está no momento, que tu vai desenvolver melhor, que tu vai mudar, que vai ter perspectiva, tu também tá certo. Só que vai buscar. Né? Esse podcast aqui, pô, são 20 episódios já, né, cara? Sim. Pô, será que desses 20 episódios as pessoas assistiram pra poder buscar conteúdo? Cara, trouxe só gente relevante. Eu vou te falar assim, ó, Bianchi, é uma aula eu falo que eu saio daqui com conhecimento muito maior do que eu entrei, né? Eu trago pessoas, sim, que fazem impacto no mercado, né? Eu tenho essa preocupação para a gente poder transmitir esse conteúdo para quem assiste. Por quê? Porque eu acredito no conhecimento. É muito do que a gente vem fazendo no Cresci, né? A gente acredita que o conhecimento leva o nível da régua do mercado para cima, não para baixo. Né? Então, é através do conhecimento, através da gente compartilhar a informação, e a gente vem de uma cultura, eu acho, de mercado imobiliário, onde as pessoas retinham informação. Não, eu tenho informação privilegiada de que vai lançar um loteamento e, cara, o cara agarrava aquela informação e ficava. Esquece, cara. A tecnologia acabou com essa premissa de você ter a informação ser um negócio valioso. Hoje a informação ela é liberada para quem quiser. E ela é muito rápida. Às vezes você nem desconfia quem sabe mais da informação do que você próprio, que está ali na linha de frente. Então, o nosso trabalho é o quê? Temos que compartilhar a informação. Né? A gente, não só como estando ali no Cresci como conselheiro, mas nós como corretores, a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento com o cliente que está ali na frente. Só que a gente só consegue compartilhar se a gente adquirir conhecimento. Exato. E para adquirir conhecimento, cara, tem que participar de palestra, tem que fazer curso, né? Eu brinco com meus corretores, né? Eu pelo menos tenho que ter um diploma novo na parede. Não é o diploma, né? Ontem eu estava numa reunião, falei, pessoal, cara, cada diploma desse tem uma história. Tem um acontecimento, o que aconteceu, como é que foi a trajetória, o que eu aprendi, o que me diferenciou, que me trouxe, que me faz sentar numa mesa e ter a tranquilidade de conversar com qualquer pessoa. Por quê? Porque eu posso falar de basicamente quase todos os assuntos que eu consigo, pelo menos, levar a conversa. Agora, tem corretor que às vezes você leva para a mesa, o cara não consegue... Não desenvolve duas palavras. Vamos de novo, né? Começa a falar sobre política mundial. Pô, o cara não faz nem ideia. Um mínimo de senso a gente tem que saber. Não estou dizendo que é para entrar na polêmica, o que é certo, o que é errado, para ter posicionamento político. Não, mas a gente tem que ter um entendimento. Pô, aumentou a IOF. Porra, entende o que é IOF? O que é esse imposto? O que isso impacta no seu mercado? Porque o cliente pode chegar e falar assim, eu não vou fazer financiamento porque o IOF aumentou. Pô, se você estuda, você fala, não, cara. Para o imóvel novo, a diferença foi essa, isso vai acontecer assim, os bancos estão fazendo isso aqui. Quer dizer, você monta um argumento que você consegue resolver o problema. E sair da caixa para negociar, né? Pô, tem um cliente que a gente tá conversando semana passada ou retrasada, pô, não dá para comprar apartamento agora porque os juros do financiamento estão altos. Tem razão? Mas tu quer muito esse imóvel? Quero. Então vamos fazer o seguinte, cara, eu vou fazer um contrato de aluguel de 12 meses desse imóvel para você, porque esse dinheiro não é tão relevante para o vendedor nesse momento. Ele vai poder esperar para entrar o restante do valor para ele.
né? Então a gente aguarda para que a gente consiga fazer daqui a pouco esse financiamento. Então tu paga 12 meses de aluguel, no final dos 12 meses, se você efetuar a compra, ok, este valor de aluguel vale como uma entrada do imóvel que você está morando. Se você não conseguir financiar, você morou por 12 meses de aluguel, aquele valor fica como aluguel. Tu não perdeu, morasse, e o cara também não perdeu, porque o imóvel volta para ele, ele consegue vender novamente. Saímos da caixinha. Pô, interessante pro cara, interessante. Claro que o valor do aluguel um pouco acima do mercado, para ter uma vantagem para a pessoa que se desprende aquele capital, que é aquele imóvel, aquele bem, no caso, por um tanto período até aguardar o financiamento. No meio dos 6 meses, 5 meses, melhorou as taxas, melhorou, quer entrar com financiamento já? Entra tudo certo. Só que a gente tem que sair dessa caixinha. Fazer só aquela, tu tem dinheiro? Não tem. Já simulou financiamento? Não simulei. Não dá para entrar? Não dá. Pronto, acabou. E outra coisa, né? A gente não, como a gente fala aqui muito de dinheiro, né? Parece que a pessoa é a louca do dinheiro. Não é. A gente fala disso porque é o que faz a pessoa estar querendo comprar. Ela tem condições de comprar, compra. Não tem como fazer chover. Só que daí o corretor hoje está abrindo outros horizontes. Pô, nossa imobiliária hoje, o cara não consegue comprar, eu consigo oferecer um consórcio, eu consigo oferecer uma linha de crédito, um home equity. Pô, nunca ouviu falar de home equity? Tá no mercado, já não é de hoje, né? Eu consigo fazer um parcelamento da entrada, comprar depois, consegue fazer uma cláusula resolutiva numa escritura, né? Faz parcelamento direto, né? Nunca ouviu falar? Pô, vai estudar, pô. Né? E quando eu falo vai estudar, não é arrogância, gente. A gente está aqui querendo ajudar o mercado a elevar. E exemplo, você falou sobre causa resolutiva, né? O Cresci, ele dá curso de documentação imobiliária gratuito. Tá lá. A qualquer momento você pode acessar lá e fazer o curso. Ele é de graça, não tem custo esse curso. E as pessoas não fazem, não lê matrícula, né? Eu falo assim, cara, tem que saber ler matrícula. A matrícula é a história do imóvel, né? O imóvel, ele foi tudo que aconteceu com ele está lá registrado, né? De uma forma ou de outra, todo o processo que está acontecendo está passando por ali. Se aquilo ali foi vendido, se foi financiado, se tem problema ambiental, vai estar lá. E as pessoas, às vezes, não se atê porque não conhece, né? Não é por falta, é por não conhecer. E aí, às vezes, eu escuto a reclamação. Gabriel, os cursos são ruins. Eu discordo, cara. Assim, eu conheço bastante cursos. Os cursos não são ruins. Não são ruins, os cursos de TTI. São bons os cursos. O problema é que a maioria das pessoas liga o play e não assiste. Quer fazer para passar só? Quer fazer para passar, né? Então, assim, o conteúdo, se tem o conteúdo, hoje você entra na internet e você consegue conteúdo, mas as pessoas não têm a preocupação em adquirir aquele conteúdo. Pô, tô lá no plantão de vendas, né? Sou o segundo na lista lá para ser chamado. Meu amigo, tens um caminhão para você fazer durante o dia, né? Vai estudar, vai participar, criar network, participa de grupo, quer dizer, pô, daqui a pouco dali vai ser o seu cliente para sua venda, né? Claro. Eu brinco que quando eu fazia plantão, no dia do meu plantão, eu convidava um monte de gente para ir. A grande maioria não tinha nada a ver com venda, mas eu convidava para ir lá no plantão, era meu escritório, né? A turma que estava lá de plantão não fazia ideia, só ficava vendo que o Carrara estava recebendo um monte de gente. E óbvio que a pessoa ia lá, exemplo, o Bianchi vai lá, vamos lá conversar sobre tal assunto. Pô, vamos olhar o decorado? A gente aproveita, bate papo, né? Até para o pessoal em volta não ficar escutando. Tá em casa. Cara, tava mostrando, daí o Bianchi fala, pô, mas eu acho que eu tenho um cara para te indicar nisso aqui. Pronto. Né? Então, assim, quebra a caixa, cara. Sai dessa história do leadzinho, né? Sair do leadzinho. E tá caro demais, cara, o lead. Sim. Até esse negócio de plantão, eu era o papa plantão quando trabalhava numa imobiliária, que hoje eu não atendo lead, nem faço plantão, porque eu não quero concorrer com os meus corretores, né? Eu quero que eles consigam desenvolver. O que eu vendo é o meu network que eu já gerei, né? Mas eu fiz um MBA e uma pós-graduação durante o plantão. Cara, como eu gosto de ficar sozinho, a hora que eu ia para aquele container lá, era um empreendimento frente mar, eu ia para aquele container, eu fazia 10, 15 aulas num dia de plantão. E no outro dia, outro corretor falava, hoje eu acho que eu não vou, o dia tá meio fechado. Pode deixar que eu vou. No pior cenário, se eu der o maior azar do mundo, eu aprendi com a minha faculdade, com a minha pós lá. E na melhor sorte, se eu der,
Fiz uma venda. Fiz uma venda. E as pessoas falavam, ai, deu muita gente, a mítica, né? Ai, tem que ter um plantão, tem que dar muita gente. Eu falei, cara, não precisa ter muito. Mas você sabe Eu que preciso ter um. uma vez eu trabalhava na imobiliária, o foco dela era lotes, né? E aí a gente foi fazer o lançamento de 3 loteamentos. E aí um grande evento, e aí ia ter um plantão central, com uma tenda de circo, chopp, não sei o quê, ia ter roleta. Roleta, para quem não sabe que é do mercado, né? É sorteado quem que é o primeiro a atender o cliente, né? E aí assim por diante, né? E aí ia ter outros plantões de apoio. Aí eu falei pro meu gerente na época, onde que é o plantão que ninguém quer ficar? Ah, é um plantão lá em tal local, porque ele é longe da central. Eu falei, então pode me pôr lá. Certeza? Falei, certeza. Eu só vou arranjar mais um para ficar comigo, porque daí a gente tinha, quando fizesse a venda, tinha que levar lá pro plantão central. Falei, então no intervalo eu preciso ter alguém cuidando do meu... fui eu e um outro corretor. Cara, rachamos de vender. Por quê? Eu não tinha concorrência. Eu tava lá sozinho. Marquei com meus clientes, e daí eu não tinha risco de marcar e os caras irem tudo num plantão cheio de corretor. Marquei tudo ali, fui e realizei as vendas. Né? Então, eu sempre falei assim, me põe em plantão onde ninguém quer. Por quê? Porque lá eu não tenho concorrência, cara. Plantão onde todo mundo quer, o nível de concorrência é muito grande. Né? Verdade. E para você brilhar é muito mais difícil. Então, cara, me dá o plantãozinho que ninguém quer. Eu sempre brincava assim, qual a construtora que não está vendendo? Por que você quer saber? Porque lá é o melhor lugar para negociar. Claro, o cara tá precisando. A construtora que está vendendo é horrível de negociar. Ela está vendendo, ela não vai ter margem. Agora, onde não está vendendo, meu amigo, o mar de negociação é enorme, né? E foi o que eu aprendi, que é isso aí que você falou, né? Formas de fazer negócio, né? Eu tenho consórcio, tenho não sei o quê. Tudo isso me gerou o quê? Hoje eu sento numa mesa de negociação e eu falo para a pessoa, se você quer comprar um imóvel, é só isso que eu preciso. A forma, o dinheiro, nós vamos arranjar, não se preocupe. Eu só preciso saber, você quer comprar um imóvel? Quero. Então tá bom. Então eu vou montar para você. Pode ser que o cara não compre agora, pode ser que o cara demore 1 ano para comprar. Eu vou ajudar ele a construir isso daí para ele comprar aquilo que ele deseja. Sim. E é outra coisa que os corretores não têm paciência. Nossa. O cara não tem valor de entrada. Tá, ele não tem agora, cara, mas dá para construir? É possível? É possível. Né? O cara tem um PPR, tem tem as férias dele, tem 13º. Vamos construir isso aqui, cara. Vamos criar os balãozinhos, né? O famoso balão. Cria o balão. Quando ele vê, a parcelinha dele de entrada vai ser quase nada. E foi embora. Foi embora. A minha primeira venda eu fiz num plantão. Eu sou de Navegantes, uma consultoria ia fazer um plantão em Blumenau. Nós éramos uns 12 na imobiliária. Cara, ninguém quis ir. Lá em Blumenau, num shopping, no meio da semana. Nossa. Eu, 5 meses e meio, tinha acabado o meu estágio, porque eu fiquei 5 meses no estágio cheirando parede, que a gente fala. Não podia atender, não podia divulgar, não podia fazer nada. Gostei desse termo aí. Literalmente, cheirando parede, que era só olhando o site, olhando o sistema e visitando o consultor imóvel para aprender. Né? Visitando junto com outros corretores, sem vender. E eu estava naqueles meus 20 dias finais do dinheiro acabando. E daí o dono da imobiliária, na época, falou, Bianchi, como não tem ninguém para ir, e tu já tirou teu Cresci, tu queres começar a atender, tu queres ir nesse plantão? Eu falei, vou. Cara, peguei com o meu carro, fui lá para Blumenau, a grana já bem contadinha, já no finalmente, né? Primeiro dia, ninguém parou nem para conversar. Aí os corretores no grupo da empresa, Bianchi, como é que foi aí o primeiro dia de plantão? Falei, cara, hoje eu não atendi, mas amanhã eu vou vender. Eu não preciso de muito, eu preciso de um. E minha primeira venda foi naquele plantão. Aí isso foi bem final de ano, assim, né? E logo em seguida, dezembro, acho que era dia 15 de dezembro, final de ano, ali na imobiliária e tal, o pessoal falou, quem é que vai ficar de plantão aqui final de ano na imobiliária? Eu falei, pode deixar, sábado, domingo, eu vou ficar direto. Cara, dos 12, acho que ficou eu e mais um. O resto tudo, folga, férias. Naquele final de ano, eu vendi 8 apartamentos só de uma consultora. Peguei pulga na obra. Porque a obra era meio suja, não dá nada, vamos lá. Até uma cliente minha subiu, rapaz, tava com roupa de praia, a pulga pegou ela, cara, a gente passa uns perrengues, né? Aí quando eu voltaram de férias no dia 10 de janeiro, ali a maioria dos corretores, tive uma reunião de início, eu não contei para ninguém que tinha feito essas vendas, o dono da imobiliária, tá aqui o Bianchi, fez 8 vendas agora nesse período.
como é sortudo esse rapaz. Falei, Sou. sorte. Obrigado pela sorte, mas ficar aqui vocês não quiseram. Abrir domingo. Obrigado por me lembrar quando você tava tomando cervejinha lá na beira da praia e eu tava aqui trabalhando. Não, e eu tive cliente que eu peguei na praia, cara. Eu fui panfletar na areia da praia, no calor, torrei meu pé. O cara me ligou, ó, tô aqui tomando uma caipirinha na frente não sei da onde com um cara. Quer vir aqui vender? Agora é aqui. Cara, eu com roupa social, entramos na areia, peguei o cara, esperei se limpar, levei no prédio, voltei e fechamos o negócio. É sorte? Não é, tu tem que ter a iniciativa, né? Mas os corretores hoje, eles querem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Ele quer começar a atender o lead, não tenho agora toda a parcela, tô só começando a ver. Pô, esse é o cliente bom. Porque o cliente que tá com o dinheirinho na mão, que já viu o imóvel que ele quer, isso aqui, já tem 20 corretores atendendo. Só que tu levar o cliente em todo o processo de compra, 6 meses, 1 ano, o corretor não quer fazer. Esse lead é frio. Não é, cara. Tu tem que esquentar. O teu trabalho é esquentar ele. A partir do momento que tu consegue fazer um negócio que ele nem imaginava que ele podia fazer, como eu falei, esse do aluguel para começar a pagar a entrada, ou esse do próprio refinanciar o próprio imóvel. Eu vou comprar uma casa averbada, um apartamento averbado, não tem averbação a casa, não consigo financiar. Pô, mas a tua casa tá quitada, financiada, meu amigo. Refinancia ela, com ela tu compra essa daqui. Quando tu faz uma ideia de negócio que ele nem sonha, que ele poderia fazer, ele não consegue nem explicar o que tu tá fazendo para outro corretor. Então tu não tem concorrência. Tu conseguiu fazer algo que ele não imaginava que ele podia fazer. E ele compra a ideia contigo e agora é tu que vai fazer o negócio para ele. Fiz uma permuta semana passada de um amigo, ele tem uma casa em Brusque. Cara, casa difícil de vender. Lá o mercado não é tão aquecido quanto o litoral. Bem, que eu quero vender minha casa. Eu falei, teu problema é vender a casa ou o teu problema é tu querer fazer um novo investimento? Não, bem, que eu quero fazer um outro investimento. Aquela casa me gera até uma certa renda, mas eu tenho um passivo lá, tenho que ficar fazendo manutenção, me incomodando. É outra cidade, tem que ir lá, cobrar. Então vamos permutar, cara. Peguei aquela casa, permutei com um apartamento na planta. Esse apartamento vai valorizar mais do que o aluguel que ele recebe todo mês. Bem mais. Hoje, Navegantes, a gente entrega no mínimo 18% ao ano na planta. Caso de eu chegar a receber, a entregar para o cliente 35% no ano de rentabilidade. De aluguel, tu pagando imposto, etc, etc, tu não vai tirar isso, nem a pau. A gente briga para dar 1% ao mês, né? E aqui na rentabilidade do imóvel na planta é bem mais. Pô, Bianchi, te agradeço, a consultora absorveu o imóvel, tá tudo lindo. Tá assinando hoje, inclusive. Só que ele entendeu que ele fez um negócio que só eu faria para ele. Porque ninguém nunca deu essa ideia, ninguém nunca imaginou. E como é que a gente aprende isso? Ouvindo. Alguém não sabia isso agora, nos ouviu aqui, já aprendeu. Um dia eu ouvi alguém fazendo, aprendi e fiz. Só que eu dentro da imobiliária, sem conversar com ninguém, sem ir a lugar nenhum, sem ir num treinamento, sem ir numa palestra, sem pesquisar nada, as ideias não vão brotar do nada, né? É investimento. Um dia eu investi meu tempo para aprender isso em algum lugar. Por exemplo, o corretor autônomo. Cara, esse cara eu tenho que tirar o chapéu, porque sozinho, do nada, do além, tu começar a aprender tudo que o mercado pode te dar, pode fazer, sem um treinamento, sem uma imobiliária que tenha um DNA de treinamento, né? Porque tem imobiliária também que só quer botar 20, 50, 70 cabeça para dentro e não tá nem aí com o propósito da tua vida, com o teu resultado, com o teu treinamento. Vai de cada um, estratégias, né? Mas tu pegar hoje como autônomo, entrar numa imobiliária que te dê treinamento, que te dê uma capacitação, às vezes que tem um gerente que acompanhe contigo, cara, faz toda a diferença. Tu encurta o caminho, né, cara? Eu penso assim, agora eu vejo muito, esse tempo eu tava na academia, um corretor que tinha acabado de começar falou assim, pô, Bianchi, eu fui lá na construtora tal, pedi a exclusividade do prédio deles, eles não me deram. Meu Deus do céu. Eu falei, meu amigo, tu pediu autorização de venda, né, para a construtora deixar, você vendeu. Não. Falei para eles, eu sou corretor tal, acabei de ser corretor, eu vendo esse teu prédio inteiro, só que eu quero exclusividade. Pô, meu amigo, tu tá sem noção nenhuma. Quem que te explicou isso? Não, ninguém, eu tive essa ideia. Falei, cara, se tu tivesse dentro de uma imobiliária, começado a carreira lá, o dono da imobiliária já ia dizer assim, ó, não queima tua fichinha, tu já começou meio dando uma queimada no teu filme. O próximo vez que tu chegar com uma proposta para essa consultora, já vai pensar, esse cara aí é meio louco, vamos dar uma olhada bem quem é esse cliente aí. Né? Como tu disse, é gerar relacionamento. Né? Com a construtora também. A construtora não é tijolo, a construtora são pessoas. Às vezes tu chega, o Carrara tem melhor relacionamento na construtora aqui de Joinville e tal. Se eu chegar com uma proposta lá para um cliente que é mais ou menos,
aquela consultora acaba não aprovando. Uhum. Mas o cara que já fez muito negócio, que todo mundo já conhece ali, já tem relacionamento com a diretoria da consultora, às vezes é capaz de aprovar a mesma proposta não tão boa que eu não consigo. Eu tive esses dias um relacionamento com uma empresa, uma loteadora, e daí o pessoal tentando fazer negociação, um corretor tentou ir direto, falou com o filho do construtor, falou com o neto do construtor, levou proposta e todo mundo não. O meu corretor já tinha falado, também tinha falado que não. Eu falei, espera, deixa que eu marco e eu falo com a pessoa. E aí eu fui lá, consegui uma proposta melhor do que eles estavam fazendo proposta à vista e o cara não estava aceitando. Né? Eu fiz uma proposta parcelada dentro do valor que eles estavam dando à vista e saí de lá com o resultado. Mas por quê? Porque eu tinha relacionamento com a pessoa. Uhum. A pergunta da pessoa foi: você conhece o cliente? Conheço. Você valiza? Valizo o cliente. Então, assim, como que faz a diferença você ter relacionamento? É a mesma coisa que eu chegar lá em Navegantes, eu levar um cliente, a gente começar a fazer negociação, você falar assim, Gabriel, o cliente tá ok? Eu vou falar, tá ok. Você me conhece, vai falar, pô, se o Carrara tá valizando, então vamos para cima. Então, como que é importante o relacionamento, né? O cara acabou de começar a trabalhar. Ele poderia conseguir pegar exclusividade com uma consultora? Poderia. Eu falo que nada é impossível nessa vida. Mas qual é o nível de relacionamento? O que ele já entregou para o mercado? Né? Eu posso dizer assim, posso arriscar que eu posso chegar em alguma construtora e falar assim, eu quero esse prédio seu. Por quê? Porque, cara, eu já trouxe resultado àquela construtora. Né? Pô, já vendi 85% do prédio do cara em um mês. Pô, eu tenho um histórico para mostrar. Né? Não é um cara aventureiro que está chegando agora no mercado para dizer. Né? O cara tem 40 anos de imobiliária, né? O histórico do cara é de sucesso. Ele pode chegar lá no cara e peitar e falar assim, não, eu quero exclusividade. Por quê? Porque eu tenho entrega, eu faço isso. Agora, o cara acabou de chegar, não tem lógica, não existe relacionamento. Né? Não tem relacionamento, né, Bianchi? Exemplo, você teve lá em Navegantes contato com uma construtora muito próxima. Né? A sua imobiliária está dando resultado, o cara já te conhece, porque você já trabalhou ali muito próximo. Em algum momento, ele pode também chegar e falar, cara, eu vou lançar um produto e eu quero dar exclusividade para você. Pode acontecer? Pode. Mas porque existe um relacionamento. Senão as pessoas têm que entender, principalmente no mercado imobiliário, as pessoas têm que entender que as coisas não nascem do dia para a noite. Né? É uma construção, é tijolo a tijolo, é relacionamento. A gente que roda aí o Estado aí por conta do conselho, é o que a gente vê, a gente conversa às vezes com um cara que tem 40 anos, 50 anos, o nosso presidente Marcelo Brugnoli, né? Você vê a importância do tempo, né? O tempo ele é formador das coisas, né? Ele cria raiz, ele traz enlace, quer dizer, poxa, eu não estou falando com o Bianchi, né? Bianchi corretor, o Bianchi, eu conheço ele, vi ele começando, vi ele fazendo, então, existe uma trajetória, existe um laço nesse relacionamento. E é o exercício que eu falo para o corretor. Quando a gente senta na mesa com o cliente, a gente, antes de vender, a gente tem que criar relacionamento. Eu não consigo vender, Bianchi, não sei você, eu não consigo vender para ninguém que eu não crie relacionamento. Difícil. Eu crio relacionamento primeiro com a pessoa. A pessoa tem que confiar em mim. Então, às vezes, eu tenho 5 minutos para criar uma relação de confiança. Gabriel, como é que você faz? Cara, eu procuro algum assunto que a gente vai ter empatia. E para isso eu tenho que bater papo antes. De repente vai ser no futebol, de repente vai ser na política, de repente vai ser em viagem, de repente vai ser num hobby e às vezes vai ser num negócio. Mas eu vou criar, eu tento achar essa conexão, né, de empatia. Para quê? Para a gente criar o relacionamento de confiança. O cara fala, o cara entende daquele assunto, gosta daquele assunto. Eu criei. Criou, é o primeiro estágio. E aí depois eu começo a desenvolver. Depois tu desenvolve. Até, por exemplo, eu tenho construtoras que eu tenho bastante fit, bastante afinidade. Né? E por ter muita afinidade, ter muito negócio girando com ela, a possibilidade de a gente se estranhar é grande também. Então, tô conversando muito, negociando muito. Daqui a pouco o cara me soltou uma ali que eu não gostei da consultora. Já ficou um pezinho atrás. Daqui a pouco eu também revidei. Tu vai estragando um pouquinho essa relação. E hoje eu falo, tem uma consultora, por exemplo, que eu atuo muito Navegantes, e a gente deu uma estremecida esses dias. Cheguei lá na sala do cara, desculpa, cara. Com toda humildade, eu não posso jogar no ralo
tudo que a gente já construiu ao longo desses 2, 3, 4 últimos anos juntos. Uhum. Então, vamos zerar aqui e vamos recomeçar junto, porque eu não sou tão relevante para a consultora quanto ela é para mim. A consultora tem 1000 corretores que podem vender o produto dela. Só que eu já construí uma história que me deixa num passinho na frente com essa consultora, do que os outros 1000 que não venderam nada. Em contrapartida, para mim, eu vendi muita receita veio por causa deles. Que fizeram, às vezes, um negócio que não dava tão bom, que pegaram um carro bomba lá, explodindo, e eles pegaram no negócio para fazer o negócio acontecer, porque era para mim. Então, a gente também tem que entender que, do outro lado, há uma pessoa. E eu sempre digo, a única certeza que eu tenho numa relação interpessoal é que eu vou errar. Eu vou errar contigo, cara. Vou errar com essa consultora, vou errar com o meu corretor, vou errar com meu filho, vou errar com a minha família. A gente só precisa entender o porquê que eu errei. Pô, tu errou de má fé? Não, tu errou por falta de entendimento, tu errou porque estava num dia ruim, tu errou por qual motivo? Não, tu errou de sacanagem. Pô, tu errou de sacanagem mesmo? Deu. Aí não deu. Não, mas eu entendi que eu fiz errado, estou me desculpando aqui, tem que ter humildade. Essa questão da humildade é importante e é difícil tu lidar, né? Porque você lida sob pressão o tempo todo, a pressão da tua família, a pressão das tuas contas, pressão do teu cliente, pressão do vendedor, pressão do comprador, e isso centraliza tudo em ti, né? E tu lidar com isso é uma bola de neve, o emocional muito puxado, né? E aí você tem que conseguir falar, opa, peraí, desacelera aqui, me desculpa, cara, dei uma errada contigo, vamos evoluir, né? Porque o corretor está sempre girando vários pirizinhos, até na nova palestra que agora eu estou começando a fazer novamente, esses pirizinhos são vários do corretor. Saúde financeira, sabe o palhacinho que fica girando lá, aqueles pires no circo? Saúde financeira, tem que estar girando ok. Saúde, o corretor não se cuida. Eu agora engordei 5 quilos em 60 dias. Eu não posso, a minha máquina é o meu corpo, peraí. Né? Saúde familiar ali, relacionamento com a minha esposa, com meu filho, como é que tá? Né? Meu intelectual, tô desenvolvendo, tô estudando alguma coisa. Se tu começar a parar de desenvolver a tua mente, tu também vai regredir, tu vai desacelerar e o mercado passa por cima como um trator. Saúde espiritual, daí cada um tem a sua crença. A trabalho psicológico, pô, o corretor que tem um amparo de uma psicologia, ou de estudo, ou de um psicólogo mesmo, se desenvolve melhor, se entende melhor o outro. Então, são várias coisas que a gente precisa de entender, porque às vezes você não está vendendo. Pô, tem um desses pirizinhos, 2, 3, 4 desses que estão caídos, e tu nem viu. Para, dá uma olhada, põe um passinho pro lado, tem humildade de desacelerar, entende esses caras aqui. Eu tô num momento que às vezes tenho 2 ou 3 pires meus que eu tô tendo que dar uma girada mais forte, deu uma caída, como eu te falei, engordei e tal. Né? Quando a gente tá aqui, às vezes, a pessoa fala, o cara vai lá, dá a receita do bolo, parece que a vida dele tá todos os pires girando a 100 km por hora. E não, o ouvido mais perto para ouvir o que eu tô falando é o meu. A minha irmã, ela fala um negócio que eu levo comigo, né? Enquanto você estiver falando, né, eu estiver rebatendo, é porque a gente tem que ficar... nós próprios temos que estar escutando. Exato. Por isso que a gente ainda está falando. Porque aprendizado. Esse negócio de errar, eu quando dava aula, eu falava pro pessoal, a gente só tem uma certeza quando a gente acorda de manhã. Nós vamos errar. O acerto é o lucro do dia. E tá tudo certo. É o bônus. Então você tem que aprender a lidar com esse erro, entender o erro, consertar o erro, né? Reconhecer o erro, porque não é para você ficar errando. Reconhece o erro, né? A humildade, né? Puta, tô errando. O que eu posso fazer para melhorar, né? Amanhã eu posso ser um pouquinho melhor, daqui a 1 hora eu posso ser melhor do que eu fui há 1 hora atrás? Posso, né? A nossa vida, ela não é só a longo prazo, às vezes a solução está aqui no curto prazo, né? Pô, tô mal-humorado. Depende de quem para você deixar de ser mal-humorado? Só de você. Vira a chave na hora, né? Começa a dar risada, fala bom dia. Eu estava negociando um apartamento e bem naquele dia que eu, sei lá, 4, 5 anos trabalhando naquele cliente para finalmente ele comprar comigo, escolhemos a unidade. Conseguia fazer a proposta que cabia pro cara. Sabe aquela realização, amigo meu, quase 5 anos já tentando fazer a venda para esse homem. Ele tinha condições e nunca queria. Agora ele quis. Pau, essa aqui é a unidade que ele escolheu. Eu mandei para a consultora, o dono da consultora assim, cara, minha gerente acabou de comprar essa unidade para ela. E eu que tinha falado para essa gerente comprar essa unidade.
Cara, eu fiquei tão puto, tão puto, tão puto. Eu até falei pra guria, meu, como é que tu... Eu, do alto da minha arrogância, fui lá destratar a guria. Que ela não devia ter comprado, que ela devia desistir, porque eu tenho um cliente agora pra comprar. Cara, eu fui pra casa puto com isso, e depois cheguei em casa, botei a cabeça e falei, meu Deus, cara. Ela tá... Olha a pressão que eu tô na minha cabeça, o que que eu tô fazendo de estragar um relacionamento com alguém que eu indiquei pra trabalhar naquela consultora. E ela tá indo fazer tá fazendo um baita trabalho, né? Eu desaforado, falei, não, no outro dia cheguei lá, bati na portinha da consultora, vem cá, tu me desculpa, esse não sou eu assim, tô assim, assim, assado. Claro que a pessoa vai desculpar, tudo vai relevar, mas a gente entende que Vai ficar uma cisma, né? ficou um tracinho lá, né? E agora é todo um trabalho novamente, que eu levei anos para construir uma relação, para conseguir desenvolver isso de novo. E faz parte, né? Só que se eu não tivesse tido a humildade de ir lá e relevar isso, tinha morrido de vez, né? Tudo que a gente levou para construir, né? Só que às vezes até quando tu fala em humildade, pode soar arrogância. Né? Com a minha humildade, fala, o cara é arrogante, ele tá se aparecendo para dizer que foi... Não, cara, peraí, não é assim. A gente quer... A gente tem muito hater hoje, né? Do nada a pessoa pega um discurso, um corte seu e leva pro outro lado. Assim como ela também não pode ser isso comigo. Né? Por pegar um recorte de um momento e estragar tudo que eu fiz ao longo da vida. E isso é venda. As pessoas falam, não, o que que isso é? Não, isso é venda, cara. Se tu vai chegar sempre botando proposta, botando pressão, sendo um alucinado pro fechamento, bom, a construtora, ela já te atende diferente também. E aí tu não consegue aprovar tuas propostas, não sabe por quê. Eu já tive proposta que um corretor fez e o cliente não foi aprovado e eu liguei pro cliente, pro mesmo consultor com a mesma proposta, com o mesmo cliente, falei, cara, tu é louco de não aprovar, meu? Eu sou amigo teu? Tu acha que eu vou botar um cliente ruim aí dentro? E o cara, não, agora eu entendi o negócio, vi que é melhor. Eu falo que eu fui muito abençoado, né? Meu primeiro professor na corretagem é um cara muito querido, né? O Jonas, um abraço aí para ti. Gerentaço, tá lá no Rio Grande do Sul. E a nossa primeira proposta que eu fechei, a gente foi junto. Então era com uma construtora. A proposta estava só com 30% abaixo da tabela. Assim, um desconto fácil, né? Todo dia, né? Todo dia, né? E aí, cara, aquele dia eu tive uma aula que eu levo até hoje. Ele levou, e eu, imagina, primeira venda. Desesperado, né? Tipo assim, se precisar eu pulo no pescoço do construtor. Que ajuda a bater. Né? E ele foi lá, colocou numa pastinha, no maior sossego do mundo, colocou a pastinha com a proposta lá e começou a conversar com o construtor. E passou uma hora e ele conversando. E nada de falar a proposta. Chegou uma hora que o consultor já estava babando. Babando. O que tu quer que me dá logo, né? Não, o consultor já chegou e falou assim, eu já entendi que você vai me pedir desconto. E daí ele pegou e pôs a mão e olhou pro cara e falou assim, aqui eu tenho a melhor proposta para fazer do seu dia. Não tem melhor proposta. Ou você tem outra alguma aqui na mesa? Não, não tem. Então, essa é a melhor proposta. Só me diz amém, pelo amor de Deus. Quer dizer, ali ele já quebrou o construtor. Quer dizer, ele cansou, o consultor que eu falo é o cliente, né? Quer dizer, ele já cansou e realmente ele mostrou. Daí quando o cara abriu, o cara... É diferente dele chegar angustiado, né? Não, tá aqui minha proposta, não sei o quê. Não, quer dizer, ele já foi amaciando o cara. Gerou uma expectativa. Né? Aqueles 30% já virou uns... eu já tava com 50% de chance. Eu comecei com 0. Já daquele jeito já começou. E óbvio que depois a gente foi construindo, foi montando até chegar ao resultado de conseguir o desconto. Mas, qual que foi a minha lição ali? Sem sede ao pote, né? Vai com calma. E às vezes a gente tem na corretagem, a gente manda a proposta, cara, já deu resposta? Cara, espera. Às vezes o cliente ele tem um tempo para maturar isso. E às vezes a gente recebe alguma negativa, uma contraproposta, e a gente tem o furor de mandar para o cliente, cara, espera, deixa eu amadurecer primeiro a contraproposta, porque se eu mandar para o cliente às vezes estava numa expectativa, ele vai berrar. Então, às vezes não vamos mandar hoje, vamos esperar uns 2 dias, porque daí é aquela história do construtor, deixa o cara ficar babando. Porque se você já responde, ele fala, então não vamos fechar negócio. Agora, ele vai te ligar, e aí? Não, cara, estamos esperando ainda, o cara está analisando a sua proposta. Vai, passa mais um outro dia, o cara te liga. E aí? Cara, estou negociando com ele. Né? Ele fez algumas considerações, mas ele não aceitou? Não, ele não falou que não aceitou, estou aqui brigando por ti.
Pô, daí quando você for levar para ele, ele já tá amaciado, né? Sim. Ele já tá amaciadinho. Ele já entendeu que o negócio não é tão simples quanto às vezes ele acha que é, porque às vezes o cliente ele acha que, principalmente o cara quando tem dinheiro à vista, né? Ele acha que ele é o dono da negociação. Cara, e não é. Porque do outro lado também tem um cara que investiu. E se ele não quiser O cara vender? que construiu, o cara, ele tem o custo dele. Ele tem a margem. Não é que ele não queira dar desconto, é que ele não pode, cara. Senão ele quebra o negócio dele. Sim. Esses dias eu tive uma aula, cara, de dono de uma consultora, amigo meu também. Cara, hoje eu diria assim pra ti que a maioria das consultoras que eu trabalho são porque são meus amigos. Ou colegas bem próximos de parceria, né? Reservei um apartamento lá de 3 milhões e 600 mil para um cliente meu fazer uma proposta e tal. Aí o dono da consultora falou, Bianca, como é que é o negócio? Eu falei, cara, esse cara ele vai pagar uns 40 pau por mês. Para mim, é muita grana alguém conseguir pagar 40 mil por mês. Sim. Né? Não vai dar entrada, não vai dar reforço, vai fazer aí umas 80, 90 vezes e pagar em 40 mil por mês. Tu consegue reservar a unidade para mim, cara? Dele, reservo. Só que geralmente a reserva nossa é 48 horas. Né? Eu sempre pensei assim. Dele, Bianca, eu vou deixar reservado para ti esse mês. 20 e poucos dias. Caramba. Eu falei, cara, por quê? Dele, um cliente que se dispõe a pagar neste fluxo, ele tem um entendimento diferente do dinheiro do nosso. Ele vai fazer todo um estudo para conseguir aportar esse recurso ao longo do período de 6, 7, 8 anos. Então, dá o tempo que for para ele, não tem problema. É tua unidade. E é a diferenciada, é a unidade bem específica, que a gente sabe que está com um preço muito bom. E está lá 20 e poucos dias a unidade reservada. Mandei a minuta para o cara dar uma lida. Mandei depois a minuta com valores, para ele dar outra lida. E tá amadurecendo a ideia. Se eu chego lá e falo para ele 48 horas, qual era a chance de eu ter ou não? Muito maior. Eu estou 15 dias nesse processo de negócio para ele. E foi o construtor que me deu essa dica de fazer dessa maneira. E eu já na ansiedade, não, tá louco? Ficar 20 bem aqui. Você sabe que você me fez lembrar de uma história, até vai linkar dois assuntos. Eu fiz uma venda assim, 5 anos, o cara ia pagar um valor parcelado por mês. Não tinha entrada, era aquele valor fixo todo mês, com uma correção anual, mas um valor fixo durante 5 anos. Era contador o cara, dono de contabilidade. E daí, a mesma coisa, né? Quando veio a proposta para mim, né? Eu pensei comigo, me esquece, né? O cara não vai dar entrada, né? Fazer parcelamento direto com a construtora. E na época não era tão comum que nem a gente tinha hoje. Pô, e levei o cara da construtora, um cara com um pensamento diferenciado, falou, não, Gabriel, tá mais ou menos nessa linha. Pô, se o cara, ele é um cara que tem condição de pagar isso aqui por mês, né? E tá fazendo esse planejamento, não, vamos fechar o negócio. E aí, para linkar com outro assunto que a gente tava falando lá atrás, o que aconteceu? Eu era gerente, então como ia ser parcelado, então as comissões ficaram no meio desse caminho. Eu falei, cara, paga primeiro o corretor, né? Que para mim é sempre a minha preocupação é pagar ponto. Falei, paga a imobiliária para mim não ter problema da negociação, né? Ter problemática da imobiliária. Ah, não, eu vou receber. Não, eu como gerente eu recebo por último, cara, não tem problema. Uma hora eu vou receber. E nessa brincadeira eu saí da imobiliária. Cara. E passou um ano. E a imobiliária, uma imobiliária muito séria, me ligou. Ô, Gabriel, tens para receber uma comissão aqui. Coisa ali. E pô, eu não lembrava mais da comissão. Juro para você que eu tinha esquecido. Pode parecer... Não, normal. Mas é aquela história que você falou. Você começa a receber tanto dinheiro que eu não sabia... E eu até brinquei, eu falei para minha esposa, olha, faz uma lista de compra que daí eu vou no mercado, vou receber uma comissão. E comissão de gerência, às vezes, né, dependendo do produto, ele é um percentual do percentual. Né? Mas ali tinha um plus, tinha uma bonificação, tinha não sei o quê, e era quase um valor de comissão de corretor. E aí eu fui lá receber, liguei para minha esposa e falei, não precisa mais mandar a lista de compra. Vou comprar o mercado. Dela, por que não deu certo? Falei, não, porque com o dinheiro que eu recebi eu não preciso de lista. Eu entro no mercado e compro. Eu quero. Eu passo nos corredores e vou comprando, né? Então, é engraçado esse negócio, né? A corretagem, às vezes acontece isso, você começa a receber tanto fluxo de dinheiro que teoricamente você se perde no valor, né? Se perde mesmo. E esse negócio da história de acreditar, e é o que eu sempre falo pro corretor. O corretor fala para mim, Gabriel, você acha que essa proposta passa? Eu falo, não sei, cara, quem tem que dizer não sou eu. Nós vamos, óbvio, tentar estruturar de uma forma
que tenha lógica, né? Eu não trabalho com proposta louca, né? Tem, exemplo, às vezes o cliente chega com proposta e fala, cara, isso aqui não tem lógica. Vamos criar lógica, né? Pô, vamos criar isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos deixar um gatilho aqui, um gatilho para o cara dizer não, e para nós já está tudo certo que ele vai dizer não sobre isso aqui, né? Eu monto essa estrutura para a hora que eu chegue para o cara, eu tenha pelo menos um acerte próximo ali a 80%, 70% eu acerto. Vou errar 30% é ajuste e beleza, né? Então... esse negócio de ajuste de proposta, cara, eu tive um caso uma vez, logo nos primeiros meses que eu era corretor, atendi um investidor do Rio de Janeiro. Cara, eu rodei naquela cidade com aquele cara, tá, o dia inteiro de carro pra lá e pra cá, mostrando prédio, consultora, prédio. Chegamos na última consultora, ele olhou assim pro prédio, é esse. Bah, cara, já me deu aquela alegria, né? Não, porque eu tenho empresa de lavação, tem empresa de não sei o quê, tem empresa de não sei o quê, tem empresa de não sei o quê no Rio de Janeiro. Vim comprar meu apartamento em Navegantes, quero ter um apartamento na praia. Vamos sentar com o construtor. Cadê o construtor? Cadê o gerente da construtora? Ele já passou, ele mesmo, passou por cima de mim. Chegamos lá, o gerente da construtora falou, Bianchi, esse empreendimento vai ser entregue agora, a entrada é 200, 150 mil, parcelado em 5 mil por mês e financia chaves. Isso ele passou para mim e para o meu cliente, um na frente do outro aqui, né? Daí o meu cliente falou assim, vamos brincar com os números. Ah, meu Deus. Jesus. Anota aí, mandou o cara da construtora, o gerente da construtora, a primeira vez que eu estava indo naquela construtora, anota aí, pega uma caneta e um papel. Ele assim pro cara, eu falei, não, ele não tá mandando no gerente da construtora, né? Anota aí, entrada, 5 mil. Eu olhei assim para ele, como é que é? Entrada, a entrada era 150, 200, 5 mil, parcela, 2 mil por mês. Daí o cara falou assim, eu também gosto de brincar com os números, mas isso aqui nem brincadeira é. Quando tiver uma proposta séria, tu retorna aqui. E eu falei, cara, quem que errou nessa história? Eu? Porque não sondei o cliente, não entendi a realidade dele, não entendi nada. Eu estava preocupado com a venda e não com o entendimento que ele tinha sobre o negócio para eu poder apresentar algo assertivo. Queimei uma ficha com o consultor. Hoje ele já nem está mais esse gerente da consultora, já abriu até a imobiliária dele. Quando a gente se vê, ele ainda fala, vamos brincar com os números, né? Toda a vida, né? E a gente quer sofrer a venda. Eu queria que ela sofresse. Se o cara fosse ali e falasse que a proposta dele é o que o consultora tem, deu. E eu não tinha entendimento antes. Agora, esse cliente aí, por exemplo, desse apartamento caro, eu vou terça-feira, eu vou dirigir umas 9 horas para almoçar com ele. E provavelmente é possível que ele não compre. Pode ser que ele pensou esse tempo e chegou à conclusão que não. Pode ser que sim. E eu vou fazer esse investimento, vou perder um dia na BR, vou almoçar, vou pagar o almoço pro cara, tudo, porque ele merece, já é cliente meu, inclusive. Indiferente de fechar o negócio ou não, é investimento meu. E o corretor quer saber do lead pronto. Não quer depender 2 minutos para ligar para a pessoa. Ah, não me respondeu no WhatsApp. Putz, você quer me deixar louco, é isso. Não liguei porque não respondeu. Não, ele não respondeu. Como assim não respondeu? Você ligou? Será que eu ligo? Você ligou? Não, não liguei. Não, liga. Liga. Se não cair teu dedo, tu liga. Liga. Não quero te perder os dedos também. Eu falo assim, por algum acaso, isso aqui funciona como telefone. Isso. Por algum acaso. Tem essa utilidade ainda, né? Aí eu falo, daí a pessoa, até minha mulher falou, amor, tu vai lá almoçar com o cara, porque a minha esposa é administrativo, né? É número, né? Tu vai lá, vou, cara, no pior cenário, nós vamos se conhecer melhor, vamos pensar às vezes em outras ideias de negócio, quem sabe ele pode trazer um negócio dele para minha cidade, fazer um investimento de outra maneira com a empresa dele. Quem sabe a gente vai gerar relacionamento, vou fazer esse investimento. No pior cenário, eu evoluo uma conversa com alguém que agora sabe que eu acredito nele. Eu não vou lá só com o intuito de fechar o negócio. Claro que eu quero. Mas se não fechar, eu investi nele, ele entendeu. Pô, o cara veio de lá aqui para gerar relacionamento comigo. Isso é investimento. E aí, cara, quando a gente fala, o corretor pergunta para mim às vezes, Bianchi, será que eu ligo? Pô, ligar, cara. Tu podia ir lá na casa dele, onde é que o senhor mora? O que o senhor faz depois das 6 da tarde? Vamos tomar um café? Vamos fazer uma carne? Vamos. Pronto. Ali, às vezes, sai 5 negócios diferentes, que tu pode levar até 5 anos para fazer, mas saíram ideias maravilhosas que, quem sabe, tu aplica até para outro cliente. Unir as pessoas, né? A minha mulher também fala, às vezes eu quero fazer churrasco, eu quero que vá grupos de pessoas diferentes. O amigo da minha esposa, o casal de amigo da minha esposa, com o casal de amigo meu. Não gosto de mistura. Falei, cara, eu vivo da mistura. Porque se o comprador já conhecesse o vendedor, eu não trabalhava. Sim. Né? Então eu procuro misturar as pessoas, fazer esse network acontecer, assim que acontece para mim. Mas as pessoas não querem só o leadzinho que tá frio,
né? Não quer ir conhecer a pessoa, não quer gerar, não quer fazer o que tu fala. Gastar 5 minutos antes falando da vida, ver o que tu tem de fit com essa pessoa. Não, quer só tratar. Já financiou? Tem entrada? Quanto é que é FGTS? Quanto é que... Não é assim. Ninguém sai falando isso da tua vida. Né? Pergunta hoje, ô meu amigo, quanto é que tu tem de entrada aí na tua conta bancária para comprar um apartamento? Tu vai querer falar para um estranho que tu nunca viu na vida, meu? Não vai. E quando fala, ainda fala para menos. Sim. Ele tinha 100 mil, mas eu vou falar para ele que eu tenho uns 30 só, que vai inviabilizar o negócio, porque eu não quero falar que eu tenho 100. Ele não identificou uma oportunidade para falar isso. Sim. E não entendeu, né? É por isso que eu, assim, ó, eu falo, eu marco para conversar com as pessoas, com meus clientes. Marco. Falo, cara, vamos bater um papo? Cara, pô, eu gostei do terreno, gostei da área. Vamos marcar para conversar? Onde fica melhor? Você quer vir aqui na imobiliária? Você quer que eu vá até o seu negócio? Num Quer café? tomar um café? Diz aonde você quer que eu me adapto a você. E eu tiro para conversar com o cliente. Entender a necessidade dele, entender o que ele quer, fazer a construção, colocar de repente ele na realidade, né? Às vezes ele quer um negócio que ele... E aí eu falo, vou dizer assim, aqui na nossa região é muito comum. Quero um terreno de 1.500 metros quadrados, né? Eu falo que é o filé mignon aqui da nossa região. E quero pagar até tanto. Eu falo, cara, eu também queria. Eu queria andar de Ferrari, mas eu ando com outro carro. Então, assim, querer não é poder. Né? Não existe isso no mercado. Né? O que a gente pode fazer, vamos fazer o seguinte, a gente compra uma área maior, a gente reparte, você fica com seus 1.500, a gente vende o restante. Pelo esse preço que você está falando que você quer comprar. Ah, não, mas daí fica inviável. Não, pois é, por isso que não existe. Então, a lógica é essa. Quanto menor o metro quadrado, mais caro é. Quando a gente fala de terreno e área, quanto maior a área, menor o metro quadrado. Eu vou comprar uma área de 100 mil. É um preço. Agora, eu vou comprar uma área de 1.500, cara, ela vai custar muito mais caro do que... O metro. Ah, mas por quê? Por vários motivos. Uma né? Demanda, localização, infraestrutura, tem tudo isso. Né? Porque você não vai encontrar uma área de 1.500 metros quadrados lá na BR, muito difícil. Lá você vai ter uma área no mínimo de 10 mil, 20 mil metros. Sim. Entendeu? Onde vai estar essa área? 1.500 centralizada. É o tal do galpãozinho, né? Quero uma área para fazer um galpãozinho. Falei, ô, meu amigo, só tu e a torcida inteira do Flamengo queria. Eu falo pro pessoal, pô, compra loteamento. Ah, mas o terreno no loteamento é 240 metros quadrados. Sim. E se você comprar 10? 2.400 metros quadrados. É verdade. Sim. E melhor, você pode pagar parcelado. Olha. E ó, se for juntar a entrada, olha só, você vai dar 15 mil, 20 mil de entrada e vai ficar pagando parcelinha de 5 mil por conta desse terreno. Eu não tinha pensado. Você vê como é que as pessoas às vezes não saem fora da caixa, né? O cara fica falando, não cabe. Não, realmente não cabe, mas se a gente juntar terreno, vai somar e nós vamos chegar onde quer. Tem a vantagem aqui de ter loteamento, né? Lá em Navegantes não existe mais, não tem loteamento. Tá para sair mas vai ter o Viva Parque Navegantes lá, né? O bairro planejado, que tem em Porto Belo, do Grupo Vocan, deve sair no segundo semestre, mas não é loteamentozinho, que eu gostaria, porque é loteamentozinho não desmerecendo, né? São produtos de linha de entrada, né? Que facilitam para nós corretores atuar, às vezes, ainda mais nesse momento que as linhas de crédito estão um pouco mais escassas, né? Foi por isso, Bianchi, que eu fui para a área de loteamento. Eu era corretor de alto padrão, eu era gerente de uma imobiliária, meu ticket sempre foi muito bom, e eu saí no ápice, e aí muita gente me chamou de louco. Por quê? Porque eu enxerguei um mercado que ele não sofre tanta interferência. O mercado de alto padrão, ele sofre muita interferência. O lote, ele não sofre. E o lote eu trabalho com todo o público. Eu trabalho com o cara mais simplesinho e com o cara investidor, com o industrial, eu trabalho com todo esse público, porque daí eu vou juntando. O cara que é comercial, que quer montar um comércio lá porque ele entende que o loteamento vai bombar, o cara que, é a primeira casinha dele, tá comprando ele, a mãe, o pai, o irmão. Então, é muito satisfatório. Em Tijucas, eu acho que agora vão lançar um baita de um loteamento lá, bem grande. Acho que vai ser um divisor de águas lá em Tijucas. A cidade precisava lá, né? E tem espaço, né? É isso que você fala, né? Navegantes, na verdade, ela tá espremida, né? Ela tá espremida ali pelo rio, não tem muito onde... eu acho que se teria só do outro lado da BR, né? Ali perto da ponte tem umas areazinhas ali, né?
Porém, quando é muito perto do Rio da Ponte também tu pode... Navegantes não sofre enchente, assim, né? Uhum. Navegantes é 8 metros mais alto que Itajaí. Para Navegantes se encher Caramba! d'água, tem que E já ter ido Itajaí tá de pro... submarino ali, Entendi. né? Mas na margenzinha do rio, obviamente, né? Uhum. Então tem um pouquinho assim dessa demanda. Navegantes, de fato, verticalizou bastante, né? Mas do outro lado da BR tem espaço, não tem? Tem. Só que também são solos mais úmidos, né? Então, assim, você tem que fazer um Ah, estaqueamento muito alto, entendi. é um pouco mais difícil, né? Então, para loteamento é uma área mais industrial ali, o cara que vai querer fazer um galpão, alguma coisa assim, né? Uhum. A gente até tem uma área grande agora na BR ali de mais de 200 mil metros quadrados que é um filé mignon, assim, que está com bastante procura. Mas para a questão industrial, o próprio grupo Vocan, do Viva Parque, comprou uma outra área em Navegantes para um complexo industrial ali, bem do lado da Havan. Uhum. Vai sair agora. Investiram acho que 60 milhões lá, Uhum. só para comprar o terreno. Então a gente vê que essa parte industrial, por conta do aeroporto, do porto, né, tem crescido bastante, mas se eu começar a falar de Navegantes aqui, nós vamos fazer mais 3 podcasts hoje, assim, porque amo aquela cidade, né, vejo crescer demais. Nós vendíamos frente mar ali a 6 mil, 8 mil metros quadrados, o metro quadrado há 4, 5 anos. Agora a gente está com lançamentos a 20, 22 mil. Caramba. A gente fala que Balneário dobrou o valor, né? Foi de 40 para 80 mil, tá chegando em 100 agora. Navegantes quase triplicou o valor do seu metro quadrado. Então, tu investe menos, porque o imóvel é mais barato, e tua rentabilidade é tão grande ou maior, às vezes, do que outras cidades próximas. Uhum. Isso é uma vantagem, porque Navegantes tem um limitador de altura, por causa do aeroporto. Então, eu tenho uma demanda que não tem tanta oferta. Tu pega um prédio de 30 andares, por exemplo, tu tem 100 moradores na hora da revenda, na entrega, competindo contigo. O meu, quando eu tenho muito, é 30, 20 e poucos. Então, E o que eu gosto de Navegantes é a localização estratégica. Você está do lado de Itajaí e do lado de Penha, né? Então você está bem localizado, você tem praia boa, você tem uma cidade estruturada, você está do lado de Itajaí e está do lado de Penha ali do Beto Carreiro. 40 minutos de Balneário. Eu falo que Navegantes está muito mais para Beto Carreiro do que Penha está para Beto Carreiro. Sim. Né? Sim, verdade. Né? Sim. Porque teoricamente o pessoal que compra em Penha, lá na praia, é longe do Beto Carreiro. Sim. E dependendo ali, é Gravatá, né? Praia do Gravatá. Quem está no Gravatá está do lado do Beto Carreiro. 5 quilômetros. Né? É um raciocínio bom, a ver como a gente aprende. É um argumento de venda que eu não usava. Né? E o Gravatá em si, ele parece que é outra cidade. É um bairro da cidade, mas tem gente que pensa que é até outra cidade. Sim. Né? Apesar de Navegantes ser uma praia retilínea, né? Se eu não me engano, é a 4ª ou 5ª maior em extensão única do estado. Né? Tem praias maiores, mas são picadas, né? Na cidade. Navegantes é uma só. Né? É centro, meia praia e Gravatá, né? Que a gente tem. A gente tem agora o processo de engordamento da praia. Eu costumo falar que é o único engordamento bom, né? Porque o meu engordamento não é bom, né? Eu tenho que matar ele na academia. Sim. Né? E ali a gente está com esse processo agora no segundo semestre. Já foi licitado para fazer uma parte. Né? Então, o Gravatá vai ser engordado. A gente também prevê uma valorização imobiliária aí absurda, né? Vai tirar da onde? Provavelmente ali do canal, ali do porto. Já foi... Não. Foi feito um estudo de granulametria, se eu não me engano. Aí acharam jazidas de areia em alto mar para trazer. Né? É interessante pra caramba, cara, porque assim, o grão da areia, a espessura dele tem que ser do mesmo tipo do que já tem na praia. Né? Se for muito fino, digamos, não sei bem ao certo isso, mas digamos, se for muito fino, a água vem e leva. Se for muito grosso, também ele sobrepõe e daí vira praia de tombo. Né? Então, para conseguir manter isso, tem que saber a espessura certinha. Aí vem lá um equipamento que faz a retirada daquela jazida, faz o estudo do grão, não é simplesmente pegar uma areia, achar e pum, jogar, sabe? Entendi. Muito legal. Esse estudo está completo, está entregue, né? Eles vão fazer no Gravatá um novo pier ali, tipo um farol. Vai ter 120 metros de extensão. Vai ser também um novo... Já tem uma parte pronta, vai ser esticado. Então vai ser um novo ponto turístico ali na cidade. Então a gente está bem feliz assim, com esse momento da cidade. O Porto Navegantes está investindo 1 bilhão agora esse ano. Aprovado e investindo, onde vai receber navios maiores agora, né? Até 460 metros, que não entravam ali na cidade.
vai ter que ser revitalizado ali, onde é que faz a evolução. Já viu a evolução no navio, como é que é, cara? Que ele gira Uhum. na bacia ali. Então, tem até um espaço de contemplação novo, que você senta ali com a tua família e fica de frente pro navio. Eu morei em Itajaí, né? Ah, então tu ia. E eu participei desse processo do Porto de Navegantes, assim, né? Acompanhei o processo do Porto de Navegantes, Porto Privado, ele vindo, e fiquei muito feliz, porque eu vi Navegantes renascer, né? Sim, Tanto é que na época, nós estamos falando de 15 anos atrás. uns 20 anos atrás, eu quase fui para Navegantes morar. Eu estava comprando uma área lá, na época eram uns 20 mil metros quadrados ali em Navegantes, ali no Gravatá. E eu ia desenvolver um camping, uma pousadinha, um camping. Daí eu acabei recebendo uma proposta de São Paulo e fui. Devia ter ficado com o camping, eu acho que teria sido mais negócio. 20 mil metros no Gravatá agora, tu ia ter um troco, viu? Ele era assim, ele tinha uma área de 4 mil... De APP? Não, 4 mil de área plana. Os 16 era APP. Era APP. Mas mesmo assim valia a pena. Porque dava para montar o chalé na parte do morro, dava para fazer assim. E a área de 4 mil era muito boa. Era toda plana. Assim, Deve ser no finalzinho do Gravatá. Era no finalzinho. A gente imagina. Cara, Navegantes hoje, assim, a gente tem bastante gente que é daqui, de Joinville, por exemplo, que trabalha, mora aqui e tem um segundo imóvel no litoral, né? Porque entende o rendimento um pouco diferente, né? O perfil de cliente, tudo é diferente, né? A gente atende ali gente do mundo inteiro hoje em Navegantes. É impressionante, cara. Eu tenho clientes da Alemanha, clientes de Portugal, clientes dos Estados Unidos, agora não sei se é China ou se é. Hoje eu tenho uma call com um cara da Nova Zelândia, sabe? Então a gente tá vendo que o mercado enxergou ali. Chegou o momento ali de Navegantes, Penha, Pissarras, Itajaí, Balneário já explodiram há bastante tempo, né? Itapema também tá virado lá um canteiro de obras, né? Só que quando tem obra demais também não é tão bom, né? Porque você tem muita concorrência oferecendo produto, talvez não tenha tanta demanda. Eu tenho essa sensação que a gente acaba estudando dentro da comissão de indicadores que a gente tem, né? Já Navegantes, como não tem tantas obras assim, tantos empreendimentos, tu consegue trazer uma rentabilidade com liquidez mais assertiva, né? Valorizar uma coisa, realizar é outra, né? Valorizou 30% no ano, beleza. Vendeu? Não vendeu. Então não valorizou, porque tu não realizou isso dali. Então a gente está conseguindo fazer isso para o nosso investidor, essa segurança, de que ele vai ter rentabilidade com demanda para gerar liquidez no momento correto. Claro que não dá para comprar na planta e 4 meses depois perguntar quanto é que está valendo, já querendo revender um imóvel que mal a obra começou. Né? Tem que ter um senso de desconfiômetro nisso, né? Não, na verdade, a rentabilidade vai ser menor. A rentabilidade, ela caminha com o tempo, né? É perene. Ela caminha com o tempo. Então, eu comprei... Eu sempre gosto de dar exemplo de terreno, que eu sempre fiz investimento em terreno. Cara, eu comprei terreno e vendi 7 meses depois. Eu tive uma lucratividade. E se eu ficasse, né? 3 anos. Exemplo, no podcast passado, eu estava falando, comprei em Barra Velha, né? Na Praia do Grande, né? Comprei lá, eu revendi o terreno depois de 7 meses. Eu ganhei o dobro do valor que eu comprei. Tá, mas se eu tivesse ficado com o terreno hoje? Hoje aquele meu mesmo terreno ia custar 300 mil reais, que eu vendi por quase 50 mil. Nossa, 6 vezes mais. Para mim foi um lucro? Para mim foi um baita lucro, eu lucrei o dobro. Poderia ganhar muito mais? Poderia ganhar muito mais, só que é o tempo. Eu comprei, a gente fazia isso muito quando eu trabalhava com lançamento. A gente começava a vender um produto, daí a gente se juntava a 2, 3 corretores e falava assim, vamos comprar uma unidade? A gente escolhia uma unidade e começava a pagar a entrada, em conjunto. Daqui a 3 anos ia ter que entrar com financiamento. Então a gente sabia que a gente tinha um target de 3 anos ter que vender aquele apartamento. Sim, né? Não. Então a gente esperava, a gente tinha o controle, né? A gente sabia o quanto estava vendendo. Quando a gente via que a tabela estava ficando seca, a gente falava, agora nós vamos pôr a nossa unidade à venda. Aí vai. E aí, meu amigo, aí o termômetro... Mas sempre deu certo. A gente sempre... e daí conseguia ganhar um dinheiro bom. Mas e se eu financiasse e... Óbvio que eu ia ganhar muito mais. Mas eu decidia que o meu lucro... ele ia ser bom dentro daquele período, né? Sim. E tem o risco, tudo, né? Quando você consegue realizar, é lindo. Exato. É a melhor coisa. Né? Então, teoricamente, eu dei, vamos dizer, 50 mil lá de entrada. Daí depois eu revendi aquilo lá e recebi de volta 100 mil.
Pô, pagou meus 50 e recebi 50 mil de lucro. Tá, para mim tá tudo certo. Claro. Né? Então, faz 100%, tá lindo. Claro, tem tributo, tem o custo do dinheiro, inflação, blá, né? Tem as pessoas que... no frigir dos ovos é esse o cálculo, né? Mas quando vai falar de dinheiro, é bom dar sempre... tem que fazer o cálculo. E pelo período, tá lindo. Qual é a aplicação sem risco, né? Porque tu pode fazer aplicações arriscadas que talvez te rendam algo similar, mas desconheço outro tipo de aplicação que tu vai ter segurança, porque é um bem, um patrimônio, e você rentabilizar assim. Não tem, é o nosso mercado mesmo, é o mercado imobiliário mesmo. Sim. Então, dá para fazer? Dá para fazer, mas o cliente tem que... Eu sempre falo, o jogo tem que ser transparente, né, Bianchi? Eu tenho que passar transparência para o cliente e falar, olha, pode acontecer, mas pode acontecer, de repente, nesses 3 anos eu não conseguir fazer a revenda? Pode acontecer. E aí eu vou ter que financiar o valor. Então, a gente tem que saber o risco conforme a gente vai fazer a negociação, né? A tendência, principalmente quando a gente fala um mercado aquecido que nem Navegantes, porque... Para mim, o grande diferencial de Navegantes é a história que ela não depende só do turismo, né? Ela tem o aeroporto e tem o porto, né? Então, você tem 2 fatores, e colocaria o terceiro, o Beto Carreiro. Então, você tem 3 fatores, além do turismo, que alimenta a cidade. E logisticamente ela é fácil, né? Eu tô a 1h30 de Joinville, eu tô a 1 hora de Blumenau, tô menos de 1 hora de Balneário, um pouco mais de 1h30 de Floripa. Então, eu estou bem no centro dessa questão logística, né? Tem a 470 que agora está acabando a duplicação ali, finalmente, o último viaduto está saindo. Então, logisticamente, a gente tem esse fácil acesso, né? Porto Aeroporto, como tu falou, tem a praia que atrai o turista ali também durante o ano, é uma praia mais sossegada, não é uma praia de agito, né? Então, quem quer um conforto para a família, o lazer também, procura ali, né? Sem contar, pô, tu quer comer algo diferente, vai para Balneário, tu é na Penha. A gastronomia de Navegantes tem começado a se desenvolver também, tem havido novos empresários tendo esse olhar para lá, que era algo que era um ponto, um calcanhar de Aquiles que nós tínhamos, né? Então isso também é legal, e o comércio em si está bastante pujante ali. A gente entrou no mercado muitas empresas que vieram de fora. A gente tem até fast food, que há tempo atrás não tinha em Navegantes, né? Vendi para um cliente do interior do estado esses dias, ele falou, Bianchi, eu vim visitar, ele comprou, ele nem veio ver a cidade, não sabia nem onde é que ficava o apartamento, comprou comigo porque me conhece, que acredita em mim, né? Mas ele veio visitar, depois de assinar, depois de pagar a entrada, ele veio visitar. Bianchi, eu pensei que eu tinha que entrar em Navegantes com um facão para abrir a cidade, achei que tinha uns 5 mil habitantes. Não tinha noção que a cidade está assim e está bem cuidada. A gente teve uma gestão agora, falando politicamente, né, que entrou com uma gestão empresarial da cidade, né, colocou cada macaco no seu galho, né, tanto que foi reeleito com praticamente 80% dos votos. Isso é um impacto absurdo, né? Claro que está cheio de defeito, está cheio de falha. Não existe milagre, né, Bianchi? Eu dentro da minha casa, eu, meu filho e minha esposa, só 3 pensando, e a gente bate cabeça. Imagina no poder público, que é milhares de funcionários, milhares de pessoas para fazer a coisa acontecer. Vai também ter defeitos, né? Não dá para vender a história perfeita, né? Mas o que a cidade tem evoluído, pavimentação asfáltica em muitas regiões que não tinham, questão de turismo, a gente está descentralizando, a prefeitura está fazendo praças que não haviam nos bairros, né, levando a prefeitura para esses locais, né? A gente tem um projeto agora que chama Avança Mais Navega, que está sendo investido 150 milhões em infraestrutura, nunca teve esse investimento, né? Questão da água, que Gravatá tinha dificuldade no verão, que faltava, foi feita uma reserva lá, um reservatório para abastecer, não teve problema agora no final do ano, vai ser feito mais um agora para a gente praticamente eliminar a dependência 100% que a gente tinha de Itajaí, porque a água do Navegantes não é de Navegantes, ela vem de Itajaí ainda, né? Então, tudo isso que está acontecendo é salutar, assim, algo que, se eu fiz esses tempos uma live com o prefeito, ele ficou 2 horas varrendo, falando. Tem o Rede Bourbon, Hotel 4 Estrelas, fazendo obra em Navegantes, agora de frente mar, fazendo Hotel 4 Estrelas. Pô, isso, para uma rede dessa vir, é porque entende que tem demanda para isso, né? A gente tem hoje aí mais de 100 obras na cidade sendo iniciadas ou em desenvolvimento, mais de 70 construtores. Então, é algo que realmente quem não conhece, vai lá, pega o final de semana, dá uma passeada,
vai conhecer o que tem lá. Áreas grandes, assim, para investir com a área já não tem mais tantas, né, cara? Mas sempre tem. Sempre acha, né? A gente tem uma coisinha lá para fazer uma parceria. Você sabe que eu sou um cara o homem que é caçador, o homem acha. Caçador. Eu tava uma vez negociando com um pessoal que queria Campeche. Quero Campeche. E aí eu falei com os corretores de lá, os caras, não tem área aqui. Deixa que eu vou. Eu falei, deixa que eu vou. Eu passei muito tempo férias no Campeche, né? E eu falei, não, mas não se preocupa que tá. Daí eu fui lá e achei uma área, né? Daí os caras, meu Deus, como é que você achou essa área? Eu falei, cara, a área você tem que procurar. E você tem que sair fora da caixa, né? Exemplo, que nem eu tava falando aqui contigo sobre navegantes, né? Pô, do outro lado da BR, indústria e tal, indústria vai precisar de residência, de repente lá nós vamos ter. De repente vai ter que mudar o plano diretor, Então daí, o trabalho da área, ela dá mais, ela dá um trabalhinho maior. Daí vai na prefeitura, essa história a política e o mercado imobiliário, eles caminham muito junto, né? Porque a gente vende a cidade, eu falo que a gente é o maior vendedor da cidade, e ao mesmo tempo a gente é o maior cobrador, porque a gente precisa que aquilo que a gente esteja vendendo seja entregue. Claro. Não posso dizer que a cidade está crescendo e não está. Então, nós politicamente, a gente tem que estar enganjado, e quando eu falo isso, de estar lá junto com o prefeito, junto com os vereadores, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Para fazer a cidade melhor. Nós, como corretores de imóveis, a gente quer que as cidades sejam melhor para todo mundo. Esse é o nosso objetivo. A gente está trazendo uma rede de hospitalar para navegantes privada, né? Cara, passei a mão, liguei pro secretário de turismo, pro prefeito, cara, estamos trazendo uma rede hospitalar que quer se instalar aqui na cidade. Vamos se reunir? Quando? Vamos sentar todo mundo aqui na mesa. Tá todo mundo no prol da mesma causa, quer fazer a cidade desenvolver? Agora tem corretor que chega lá, tem um buraco na rua, vai lá e faz um stories. Olha aqui, prefeito, mais um buraco na minha rua. Cara, se tu tá falando mal da tua cidade, como é que o cara que vai investir ali vai comprar? Naquele dia ele decidiu comprar um imóvel em Navegantes e vai lá olhar, pô, se tem buraco na rua, se o corretor tá reclamando, eu não vou comprar. Mas nunca foi falar com um vereador sequer para pedir para arrumar. Nunca foi lá no Legislativo ou no Executivo, na Secretaria de Obras, de Urbanismo, pedir para arrumar. Mas quer aparecer na rede da forma negativa. Cara, se você não vende a sua cidade, nós vamos vender um imóvel na praia. A gente vende primeiro a cidade, né? Depois a gente vende a construtora, depois tu vende a imagem do corretor, para depois chegar no imóvel. Tu já começou errado, vendendo a cidade errado, cara. Aí não vai dar nada certo. Como eu disse, tem problemas? Tem. Mas os problemas a gente resolve dentro de casa. Eu não vou sair daqui falando dos problemas que eu tenho com meu filho, nem com a minha mulher. Eu resolvi em casa. E a gente não quer fazer isso. Nunca foi numa sessão da Câmara dos Vereadores. Não sabe nem como é que a cidade está andando. Não sabe nem onde é que fica, às vezes, a Câmara dos Vereadores. E reclama da cidade. Reclamar duas vezes. Não sabe os projetos. De repente, a prefeitura já tinha um projeto para asfaltar aquele local, para resolver aquele problema, e o cara está fazendo uma reclamação vazia. E acontece muito. Só que tu não está imbuído disso. Tem uma associação comercial que não faz parte. Eu já faço. Tem o Navegantes agora criou o Convention Bureau, que é para fomentar o turismo. Cara, tô lá. Bianca, tu vai fazer o quê? Não sei. Não sei, mas eu estou. Quando tiver a informação, eu sou o primeiro a saber. E hoje, como tu falou lá no início, né? A pessoa ela é relevante para os demais, não do que ela sabe, mas sim daquilo que ela repassa do que ela sabe. Né? Então, hoje eu tenho certa relevância, não porque eu tenho as informações, não, porque o que eu sei, eu acabo de sair de uma reunião do prefeito, eu já estou fazendo uma postagem falando, galera, Navegantes vai ter isso, vai ter aquilo outro, e não são projetos vazios. Quando eu me proponho a dizer que algo vai acontecer, é porque eu chequei que, de fato, está acontecendo. Porque senão vai parecer política em época de campanha. Tudo pode, tudo fácil, depois nada entrego, né? Então eu penso dessa maneira. Então tá bom. Bem, que eu acho que a gente poderia ficar aí mais algumas horas batendo papo, né? Então, deixar espaço aberto aqui para a gente fazer a nossa finalização. Já de antemão quero te agradecer aí pelo empenho de vir até aqui para a gente poder gravar e compartilhar aí seu conhecimento, né? Quem quiser aí participar, o Bianchi sempre está fazendo palestra aí junto com o Cresci, vale a pena, eu sou o cara que mais recomendo ele, né? Eu falo que ele é a conversa de corretor para corretor, né? Você traz muito dessa sua experiência do dia a dia e eu acho que é isso que é muito legal na sua palestra, né? Você fala da dor, né? Explica, cara, isso aqui é a dor,
a gente sabe que isso aqui acontece, mas, pô, vamos tentar fazer diferente. Então, Exatamente. Eu perdi a venda da minha prima que comprou com outro corretor, perdi também, aprendi na dor. O que eu vou fazer da próxima vez? Chorar menos, trabalhar mais. Né? Então, trabalho dessa maneira. Quem quiser nos seguir aí nas redes sociais, é Bianchi, B-I-A-N-K, muda, é meu nome mesmo, não é sobrenome, parece que é sobrenome, mas não é. Ponto Imóveis. E quem for corretor, eu sugiro, quiser pegar um pouco de conteúdo, se algo que a gente falou aqui foi relevante, né? No TikTok, Bianchi.imóveis também. Lá vai encontrar bastante conteúdo do dia a dia da corretagem. Vou começar com um estágio, onde é que eu faço? Como é que eu faço? Preciso fazer o curso, como é que é? Como é que eu cobro uma comissão? Existe tabela de comissão? Enfim, as dúvidas que todo dia a gente se depara. Quando eu vou lá, posto lá para a galera aprender um pouquinho. Ou compartilhar também o seu entendimento para eu também aprender, né? Quando a gente passa conteúdo para alguém, às vezes a gente aprende mais do que está tentando ensinar de fato. Meu irmão, muito obrigado aí pelo convite. Joinville é pertinho, sempre que precisar, tua ordem aí, é só me chamar que a gente vai se fazer presente, meu amigo. Tá bom, muito obrigado. E você, meu amigo, que acompanhou a gente até agora aqui, curta, compartilha esse vídeo e te espero no próximo podcast. Tchau, tchau!